Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o momento de ouvirmos a Palavra de Deus. Eu transmito agora a Liturgia da Palavra de 17 de fevereiro de 2022, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza, minha rocha, para a honra do vosso nome vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da Carta de São Tiago, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entre uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes, então, discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estáis agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 34, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão 7º-A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno trecho de João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras
de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia padecer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ele escreve para o site novaalianca.com.br. E-mail santini@novaalianca.com.br. Padecesse muito. Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Jesus decepciona seus seguidores. Pedro acabara de proclamar a Jesus como o Messias prometido. Este é o sentido da palavra grega Cristo, isto é, o ungido. Messias prometido, ungido. Logo em seguida, sem tempo de respirar, os discípulos ouvem, pela primeira vez da boca do próprio Mestre, a profecia de sua paixão, morte e ressurreição. E tudo é apresentado como uma necessidade. Era necessário que padecesse muito, que morresse e ressuscitasse depois de 3 dias. Teriam ouvido até o fim? Compreenderam o anúncio da ressurreição? Eram capazes de crer em milagre tão grande? Ou nem mesmo ouviram o fim da frase, com as vísceras já revolvidas pela simples ideia da morte do Senhor? Todos conheciam a reação primária de Pedro, a ponto de o discípulo chegar a repreender seu mestre pela impropriedade daquele anúncio. Na atitude do velho pescador, a reação tão comum em todos nós. Prontos à glória do Tabor, mas tão vexados com a humilhação do Calvário. Não ocorreu a nenhum deles o pensamento de fazer 3 tendas sobre a rocha nua do Gólgota. Não é fácil enfrentar o tempo que segue a crucifixão. É isto que digo em meu soneto Depois do Calvário. Soneto de Antônio Carlos Santini, hein? O Cristo que eu abraço decepciona, pois se recusa a ser um vencedor. Estende os braços para a cruz e a dor, inteiramente livre, se abandona. Ele perdeu a luta, foi à lona, a plateia o vaiava com furor. Em pleno dia o sol perdia a cor, e a vida se acabava à hora 9.
É noite. O anfiteatro está vazio. E desce da montanha um vento frio, em cujo sopro uma oliveira dança. Se o fracasso de Deus chegou ao cúmulo, só me resta ficar guardando o túmulo, gemendo um pranto feito de esperança. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Fomos curados graças às suas chagas. Isaías 53, versículo 5. Agora vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, livremente, acessando meus endereços eletrônicos. São eles o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, usem para salvar almas, pelo menos para tentar salvar. O mundo está secularizado, profanizado. Temos que, então, fazer a nossa parte para tentar livrar o mundo do ateísmo, da completa secularização. Porque Cristo um dia vai voltar e vai julgar a todos. 17 de fevereiro é dia de os 7 fundadores da Ordem dos Servitas. Localização: Itália. No século XIII, a Itália vivia um período de terríveis desentendimentos internos. Desentendimentos no país, dentro do país. Na cidade de Florença, 7 jovens, unidos em fraterna amizade, eram companheiros em uma associação mariana e reuniam-se para fazer versos e canções para Maria Santíssima. Os jovens amigos Alexandre Falconieri, Monaldi, Manetto, Bonaiuto, Amidei, Uguccione e Sostene, num desses encontros ao redor da imagem de Maria, tiveram uma experiência de profunda mística. Conta a história que no dia 15 de agosto de 1233, a cabeça da imagem se mexeu e tornou-se triste, como querendo expressar sua dor diante das lutas internas na cidade de Florença. Extasiados com esta experiência, os jovens abandonaram suas famílias, distribuíram seus bens aos pobres, revestiram-se com hábito penitencial e retiraram-se para um casebre fora dos muros de Florença, no Monte Cenário. Logo, a comunidade local começou a chamá-los de servos de Maria, pois desde o início eles dedicaram-se ao serviço da caridade e da contemplação dos mistérios de Deus, tendo Maria como a referência de todo este apostolado. Muitos quiseram participar da vida deles, e devagar o grupo inicial foi aumentando. Surgiu a Ordem dos Servos de Maria, cujos membros são chamados de servitas. Os servitas espalharam-se pela Itália e toda a Europa, abençoados pela proteção da Mãe de Deus, de quem sempre foram defensores. Estes 7 santos foram canonizados no dia 12 de janeiro de 1888 por Leão XIII. E o vínculo de sincera fraternidade que os uniu na vida continua a uni-los na morte. Suas cinzas estão guardadas juntas no santuário do Monte Cenário, numa única urna. São chamados na liturgia de ministros da unidade e da paz. Reflexão. A amizade é um dom de Deus. Este dom é ainda maior quando possibilita aos amigos o contato mais íntimo com Deus. O exemplo dos fundadores dos Servos de Maria mostra-nos que a amizade é profundamente evangélica. Juntos, eles dedicaram suas vidas ao serviço aos mais pobres, iluminados por Nossa Mãe Maria,
eles fizeram esse grande trabalho. Que nossas amizades sejam sinceras e abertas ao próximo. Quando somamos forças, somos muito mais eficazes no trabalho da evangelização. Oração. Rezemos. Inspirai-nos, ó Deus, a profunda piedade dos fundadores dos Servitas, que se distinguiram pela devoção à Virgem Maria, e a vós conduziram o coração do povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. O significado em português é a paz do Senhor. Shalom Adonai. A paz de Deus é o que nós precisamos. El Shaddai. El Shaddai. El é Deus. El Shaddai, Deus onipotente. Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você precisa, se for para o seu bem. E Maranatá, do aramaico dialeto de Jesus, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o fim da história, o julgamento universal. Jesus, o juiz pleno. Todos serão julgados claramente. Não haverá mais tempo, espaço, nada disso. Será a glória para muitos. Muitos irão viver como anjos, para todos sempre. Infelizmente, muitos irão para o inferno também. Olha, nós temos esse tempo transitório, provisório aqui na terra, para pedir perdão a Deus, reconhecendo nossa miséria, nossa situação de indignos servos. Nós somos vermes, somos pó. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados que acontecem a cada átimo de segundo, nossos pecados da omissão, do pensamento, dos atos. Perdão, Senhor, e dê-nos a vida eterna no seu retorno. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como bem disse o apóstolo dos gentios, São Paulo. Shalom, a paz.